para estreante, ele está perfeitamente bem antigo. No caso, ele domina muito bem. Tudo que ele vai fazer, ele faz com perfeição. Tudo que ele fala o que as pessoas querem ouvir. Ele consegue, através da inteligência, através do humor, através do que ele consegue, acho que pela vida que ele teve de apresentador, passar a informação de uma forma tão agradável que a gente para ouvir, aprende com ele. Para ser novo, como eu já disse, ele está bem experiente, ele já está bem maceteado dentro do Senado. Um cara do bem, um cara feliz, um cara alto astral, um cara que eu me responsabilizei por protegê-lo, e ele sabe disso. Sou o segurança particular dele aqui no Senado. Ele fala que eu sou o segurança dele, e é isso que a gente precisa fazer, proteger um ao outro. As pessoas boas, pessoas do bem, tem que estar se protegendo. Tem que dar para as pessoas, como o Cajuru está fazendo, dando para todos vocês, para vocês de Goiás, para vocês do Brasil, para vocês do estado do Rio Grande do Norte. O Cajuru está dando o que vocês realmente estão precisando. Uma política diferente, uma política nova, uma política justa, honesta, uma política limpa. É isso que ele está fazendo. E ter o senador Cajuru como amigo, ter o senador Cajuru como parceiro de Senado, ter o senador Cajuru como um defensor de tudo que é bom, do que é bem, anticorrupção, redução de gastos. Ele é inspirador. Cajuru, você é uma inspiração para a gente. Valeu. Muito obrigada, senador Stevenson. E agora aqui, direto de Brasília, gabinete 16, 12h14. Boa tarde a todos. Vamos direto com as pautas bombas do dia com o senador Jorge Cajuru. Boa tarde a você, Diana Lins, em especial aos brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões. Aqui Jorge Cajuru, seu empregado público, nesta quinta-feira, dia 13 de junho de 2019. Bem, na primeira edição do telejornal A Voz do Senado, eu quero inicialmente dar uma satisfação a uma minoria, tenho que ser sincero, de críticas em relação à votação de ontem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, sobre o decreto de lei em relação ao armamento, ou seja, ao posse de arma, ao porte de arma, ao país inteiro. Primeiro ponto, inconstitucional. O governo se esqueceu de que na Constituição o decreto é inconstitucional. Só pode passar essa ideia do governo e promessa de sua campanha através de projeto de lei. E é o que vai fazer agora o governo Bolsonaro. E poderá passar através de projeto de lei. Decreto é inconstitucional. Quem votou ontem, o placar foi 16-9. O governo perdeu. Quem votou entre os 9, votou contra a lei ou por ignorância e não conhecer a Constituição deste país. O outro lado, como que você vai votar para entregar armas nas mãos de taxista, motorista de Uber, motorista de caminhão, sem terra, fazendeiro, jornalista, político, enfim, todo mundo entregar a arma 3 dias depois que um pai, uma mãe e um filho vão na casa de um outro pai para comunicar ou para pedir autorização do casamento entre os filhos. E o pai dispara a arma e mata o pretendente de sua filha, o pai e a mãe. Não foi o que aconteceu, Vitor Campos de Oliveira? 3 dias antes da votação. O governo, então, poderia muito bem esperar. Para que essa pressa? Aí outra coisa. Um dia antes da votação, no Rio de Janeiro, um deputado estadual mais votado, ligado ao governo, esqueço o sobrenome dele, Alexandre, nada contra, hein? Apenas é memória mesmo. Começa com K. Alexandre Canoploche, não é isso? Alexandre Canoploche, ele agrediu um estudante, foi soco-tapa, Vitor.
Foi soco. Ele deu um soco. Hã? Um soco no rosto do estudante. Um deputado estadual. Ok? Um soco. E o segurança dele, você vai ver a imagem, nós temos a imagem, ele pegou o revólver para sacar. Quando ele viu as câmeras de TV, ele guardou. Mas fica claro que ele tenta por 2 vezes sacar a arma. E se ele tivesse sacado, o que poderia ter acontecido no meio dessa multidão? Manda para o ar a imagem. Alexandre Knoploch, um dos mais votados do PSL, agrediu um estudante. Houve um princípio de tumulto na porta do auditório da UERJ e um dos seguranças do parlamentar ameaçou sacar a arma que carregava na cintura. Quando percebeu que estava sendo filmado, escondeu a arma e foi embora. Espero que tenham entendido. Mas o principal motivo, eu repito, decreto é inconstitucional. Projeto de lei, bem argumentado, aí é outra situação. Poderá até passar na votação e principalmente no plenário deste Senado Federal. Vamos agora, Diana Lins, a um outro assunto que movimentou muito as redes sociais. Você tem alguma dúvida, para não dizer a maioria, uma boa parte de deputados e senadores deste Congresso, essa boa parte, ela quer o fim da Lava Jato? Para você? Ou ela quer a permanência da Operação Lava Jato para prender corruptos? É evidente que ela não quer. Basta você analisar aqui quais são os deputados e quais são os senadores que batem na tribuna todo dia na Operação Lava Jato. E que desejam a morte dela, o fim dela. Isso significa o quê? Que tudo o que está acontecendo com o ministro Sérgio Moro e com o procurador Deltan Dallagnol pode ser o quê? Uma estratégia para enfraquecê-lo diante do presidente Bolsonaro. E aí, quem está tentando? Ontem teve uma surpresa, o presidente Bolsonaro foi com o ministro Sérgio Moro aqui em Brasília ver o jogo do Flamengo contra o CSA. O presidente foi aplaudido, o ministro Sérgio Moro foi super aplaudido, mais que o presidente inclusive, vestiu a camisa do Flamengo, tirou até o paletó, né, Vitor? Então, tá igual bolo, né? Quanto mais bate, mais cresce. Então é preciso haver prova consistente, porque conversa de Telegram, sei lá o quê, dessa Inter não sei o quê, sem nada forte que faça com que a sociedade brasileira se revolte, não. Em qual conversa do ministro Sérgio Moro se falou de propina, de corrupção, de pagamento de X, de Y? É conversa entre um juiz e um procurador. Tudo bem, do ponto de vista ético, não deveria ter havido essa conversa. Agora, como que eles iriam imaginar que por Telegram estavam sendo hackeados? Porque hackear, para mim, é crime, ou não é? Então, para concluir essa parte, com bom senso, ontem a gente assistiu a uma declaração de outro, assim como Luiz Fux, ministro, e entre outros, ali só tem 3 que eu abomino, vocês sabem quais são. Ministro ponderado, equilibrado, sério. Ministro Edson Fachin. O que ele declarou ontem sobre a Lava Jato e esse momento que o Brasil vive? Para quem não viu, veja porque é importante, e para quem viu, vale a pena, de novo, refletir sobre o que pensa o ministro Edson Fachin. Manda para o ar. A Lava Jato é uma realidade e não acredito que esta realidade venha a ser afastada por qualquer circunstância conjuntural. A operação trouxe um novo padrão
normativo, jurídico, portanto, e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena de que isto não é suscetível de qualquer retrocesso. Concordaram com o ministro ou não? Por fim, atenção, Brasil. Os deputados do PSL foram gozados, ironizados por um sujeito esquisito, para não dizer que ele é meio, não maluco, meio malandro, o cara da empresa lá, como é que chama a empresa? Intercept, não é isso? O sobrenome dele como é que é mesmo? Você que fala inglês, Diana Lins. Greenhall. É esse? É o sobrenome dele, né? Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele, porque a imprensa toda hora que fala dele, liga-o ao Davi Miranda, que é do PSOL, suplente do deputado que renunciou, o Jean Williams, o tal do Davi Miranda. Não tenho nada a ver com a vida pessoal dele. Eu quero saber o que ele está provocando no Brasil. Ele gravou um vídeo dessa maneira e ele vai ter uma surpresa do senador Jorge Cajuru neste momento. Vamos lá. Ao homem que provocou toda essa confusão no Brasil essa semana com trechos das mensagens de conversas entre o ministro Sérgio Moro, quando era juiz, e o procurador da Lava Jato, Dalton Dallagnol. Manda pro ar. Oi, todas e todos. Eu sou Glenn Greenwald com o Intercept e eu recebi hoje notícias muito boas que tinha deputados do PSL que queriam me convidar para Brasília para ouvir que eu tenho de fazer sobre nossa reportagem bem importante sobre Sérgio Moro e Deltan e Força Tarefa. E agradecer muito ao PSL, porque acho que seria muito importante para discutir essa reportagem com o Congresso Nacional, com os deputados, muito importantes lá na Câmara. Eu fiz isso 2 vezes durante nossa reportagem sobre Snowden. Eu fui para o Senado brasileiro, foi muito construtivo para discutir a reportagem que estava fazendo, muito importante para o Brasil naquela época, e também estava muito feliz para essa oportunidade de fazer isso de novo, porque acho que o público deve ouvir tudo sobre o que estamos reportando. Infelizmente, o PSL parece que ele estava fingindo que eles queriam que eu vou lá, porque quando eles perceberam que a moção que eles fizeram vai ser aprovado, de repente, eles pensaram, na realidade não queremos que ele venha aqui. E eles retiraram o convite, que estava muito pronto a aceitar, estava fazendo minha mala, estava muito pronto para ir para Brasília, para discutir isso tudo com eles. Por que eles tinham esse medo? Por que eles não querem ouvir mais sobre a nossa reportagem? É muito claro, eles querem me insultar, eles querem me chamar bandido e inimigo do Brasil quando não estou lá, frente a frente, mas eles não querem discutir essa reportagem. Eu fico pronto para ir para Brasília qualquer minuto para discutir essa reportagem com o Congresso, com os deputados e com esse país. Então, até logo, obrigado, e eu espero que o PSL mude de novo como eu estou pensando e dá esse convite mesmo. Tchau. Esse é o Glenn Greenwald. É assim, Renata? Glenn Greenwald. Então, Vossa Excelência provocou porque os deputados do PSL tinham feito o requerimento lhe convidando ou convocando para prestar esclarecimentos aqui no Congresso Nacional, assim como virá na próxima quarta-feira, 9 horas da manhã, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, na CCJ, da qual eu faço parte aqui no Senado Federal. Ele será questionado o dia todo. Vai ser uma loucura quarta-feira que vem. Imaginem como a oposição, a esquerda radical, como esse pessoal vai se comportar.
Mas ele então está triste porque ele não foi convidado. Me dá o papel aí, Renata. Por fineza. Esse aí. Já que o senhor está triste, aqui está. Requerimento para a CCJ. Autoria, senador Jorge Cajuru. Eu. Requeiro, nos termos regimentais do Senado Federal, o convite ao senhor Glenn Greenwald, representante legal do website The Intercept, a comparecer a esta comissão do Senado Federal para prestar esclarecimentos sobre dados divulgados de autoridades, trechos de mensagens nesse veículo de comunicação. O senhor não queria? Não ficou triste? Porque os deputados do os deputados do PSL desistiram? Haviam feito o requerimento e aí voltaram atrás. Eu não volto atrás, não. Tem jeito, não. Nem com bala na cabeça, nem com canhão na cabeça. Eu não volto atrás, não. O senhor está, portanto, convocado, ou convidado, como queira. Já que o senhor está ansioso, disse que iria arrumar a mala. Você viu o que ele falou, Vitor? Eu já estava arrumando a mala. Ele fala um portunhol, né? Estava arrumando a mala. Queria muito estar presente. Então venha. Porque temos que ouvir os dois lados. Do contrário, este Congresso é tendencioso. Por que só convidar e convocar o ministro Sérgio Moro para falar? Nós temos que ouvir esse criminoso que hackeia telefone dos outros. E não dos outros, de autoridades. O seu, se você é autoridade. O do presidente da República, que agora, inclusive, decidiu não usar mais telefone celular normal. O telefone dele agora é só aquele, como é que é? Não, aquele, que é com criptografia que fala, não é isso? Não é isso? Com a BIM, não é? A BIM que entregou para ele. Então, o presidente da República agora é um celular da BIM. Ele e sua equipe estão usando agora o celular da BIM criptografado. Né? Por quê? Porque o sujeito pode te hackear e aí ele faz uma edição do que você fala e fica por isso mesmo. Eu sei o que eu passei nas eleições em Goiás, na semana decisiva, quando montaram uma entrevista minha e colocaram só a parte do Cajuru dizendo que Deus era canalha. E o que antes eu falei? Eu falei bem que eu sou o Deus Futebol Clube, que para mim Deus não exige 50% de ninguém como dízimo, e nem 10%, que para mim Deus pede para você ajudar o próximo, evidentemente, mas com o valor que você puder, com a quantia que você puder. Falei que esse era meu Deus, e que se existisse um outro Deus que fizesse essa exigência, esse Deus para mim era canalha. O que fizeram? Pegaram. Deus para mim é canalha. Tiraram 400 mil votos na semana decisiva da eleição em Goiás de mim. Como graças a Deus, ao Deus verdadeiro, porque só tem um, e é esse Deus que eu amo e que vivo para Ele e obedeço, pelo menos na sua maioria, porque eu não sou perfeito, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele nos quer, aquilo que Ele quer de nós. Esse Deus, graças a Ele, eu tinha gordura, e por ter gordura, fui eleito com quase 1.600.000 votos. Não me derrotaram, como fizeram de tudo, né? E graças a Deus, prevaleceu nas urnas a vitória do bem, a vitória do verdadeiro Deus, e não do diabo, desses falsos pastores, como temos falsos padres e falsos representantes de Deus. Essa é a realidade. Enfim, Diana, desculpe tomar um bom tempo do seu telejornal, você agora vai ficar com as notícias finais do programa, pode ser? Ou seja, uma folguinha para você hoje, né? Você gosta, né? Carioca, né? Gosta de ter uma folga, né? À noite eu também não vou deixar a Renata falar, ok? Combinado? Agradecidíssimo, gente. Segue o telejornal A Voz do Senado com a Diana Lins. Obrigada, Cajuru. Mas olha só, carioca também trabalha duro, hein? A gente gosta muito quando você faz aqui o telejornal no estúdio com a gente. Não é, Renata Dairo? Seguidores e seguidoras, sempre muito bem-vindo. Bom, e vocês que estão nos assistindo, não esqueçam de deixar seus comentários no facebook.com
Cajuru, Goiás. Na manhã de hoje, após evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio e minimizou os efeitos do vazamento de mensagens entre o ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, divulgadas pelo site The Intercept. O presidente disse, abre aspas, o que o Moro fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou as vísceras do poder, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. Fecha aspas. Bolsonaro disse ainda que Moro faz parte da história do Brasil e afirmou que as provas contra o ex-presidente Lula, preso após a investigação da Lava Jato, não foram forjadas. O presidente ainda questionou a veracidade da troca de mensagens e disse que se suas conversas vierem a público, ele também será criticado. Na coluna de Carlos Alberto Sardenberg, publicada no jornal O Globo, Gilmar Mendes disse que a denúncia do Ministério Público sobre o PP, originária da Lava Jato, era um amontoado de argumentos soltos e vazios. E foi para cima de Sérgio Moro. Já Celso de Mello, conhecido pelos seus votos longos, cuidadosos e detalhados, entendeu que a denúncia envolvia a atuação de políticos que parecem desconhecer a República. Considerou que o Ministério Público construiu um bom caso com indícios relevantes de prática de crime. O jornalista questiona: como esses dois votos podem ser tão distantes? E responde: simples, o decano argumentou como magistrado. Já Gilmar Mendes simplesmente está em campanha para derrubar a Lava Jato e o que chama de Direito Penal de Curitiba. Nós gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada ao Carlos Augusto, do Rio de Janeiro, Paulo Almeida, de Mogi das Cruzes, em São Paulo, Américo Ferreira, de Brasília, Lázaro Júnior, de Manaus, Ronaldo Silveira, de Rio Grande do Sul, e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. Ou então ligue para a gente no 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado, segunda edição, volta hoje às 6h30 da noite com Renata Daira e Jorge Cajuru. Ou nos vemos a qualquer momento em edição extraordinária. E não se esqueçam, estamos no ar, ao vivo, no Instagram Senador Cajuru, de segunda a sexta, com o boletim urgente do Cajuru. E a gente se reencontra amanhã ao meio-dia. Agradecidíssima.